Galera, todo país que tentou vender petróleo fora do dólar nas últimas 2 décadas foi destruído. Saddam Hussein, derrubado em 2003. Muammar Gaddafi, morto em 2011. Nicolás Maduro, capturado em janeiro de 2026. E agora o Irã tá na mira. Isso não é teoria da conspiração de internet, ok? Isso é um padrão histórico documentado. E o motivo real dessa guerra que tá estourando agora não é o que tá passando no jornal. Não é arma nuclear, não é religião, não é terrorismo. É muito mais profundo. É sobre a moeda que sustenta o maior império econômico da história moderna. E se os Estados Unidos perderem essa briga, o mundo inteiro muda. Incluindo o preço do dólar no app do seu banco, o preço do combustível no posto, o custo dos alimentos no supermercado, tudo. Fala pessoal, tudo bem? Peter aqui. Bom, hoje a gente vai desmontar a narrativa oficial sobre a guerra entre os Estados Unidos e Irã. Porque aquilo que passa no jornal, tipo, é ponta do iceberg. Vocês têm acompanhado aqui o que eu tenho trazido pra vocês. Já faço análises geopolíticas, análise também geopolíticas com economia, de maneira fácil, pra todo mundo entender. A parte baixa desse iceberg, que ninguém tá querendo mostrar, é uma guerra de moeda. E essa guerra tá acontecendo, ó, faz décadas. O Irã é só o alvo da vez, é isso. Agora, por que isso importa pra você, brasileiro, tentando construir patrimônio dentro de um país de moeda fraca? Importa porque todo o sistema financeiro mundial, incluindo o preço do dólar, que você vê no app do banco, depende diretamente do resultado dessa briga que está acontecendo agora. Se o dólar perde essa batalha, seu dinheiro em real perde mais valor. Se ganhar, o jogo continua do jeito que a gente conhece, né? Por mais 10, 20 anos. Mas independente do lado que vencer, quem tá preparado lucra, ok? Quem tá no piloto automático paga a conta. Mas já comenta aqui embaixo uma coisa. Você tinha parado pra pensar que guerra é, na grande maioria dos casos, ok? Sobre moeda e não sobre ideologia? Quero ler a resposta de vocês nos comentários, manda ver. Bom, galera, para entender o tamanho dessa guerra, a gente precisa voltar lá para 1944, Conferência de Bretton Woods. Os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial como a maior potência econômica do planeta, com mais de 70% das reservas de ouro do mundo. Nesse acordo, ficou decidido que o dólar seria lastreado em ouro e todas as outras moedas seriam lastreadas no dólar. Funcionou por uns 27 anos. Só que os Estados Unidos eles começaram a imprimir mais dólar do que ouro tinham para sustentar, entende? Aí em 1971 a coisa ficou insustentável. O Nixon fez o que ficou conhecido como Nixon Shock. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculator. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. Acabou com o lastro em ouro. Dólar virou uma moeda fiduciária, sustentada só pela confiança, né? Nós do mundo acreditamos muito em dólar, porque o dólar era muito forte, entende? Então agora nesse ponto começa a jogada de mestre. Presta atenção, Nixon e Henry Kissinger foram até a Arábia Saudita e fecharam um acordo que moldou a economia mundial pelos 50 anos seguintes. Os Estados Unidos garantiriam proteção militar para a família real saudita. Em troca, a Arábia venderia todo o petróleo dela exclusivamente em dólar. E não só isso, os dólares gerados pela venda de petróleo seriam reinvestidos em títulos do Tesouro Americano. Esse é o petrodólar. Segundo reportagem da Fortune, de abril de 2026, agora, acabou de acontecer, esse acordo foi o que conectou toda a economia global ao dólar por 5 décadas. Tipo, pensa na engenhosidade disso, galera. Todo país do mundo precisa de petróleo. Para comprar petróleo, precisa de dólar, né? Porque eles só vendem dólar, né, pessoal dito. Para ter dólar, ou você exporta para os Estados Unidos, ou você compra dólar no mercado. Percebe? Todo mundo quer ter dólar para comprar petróleo. Só que só quem tem dólar para passar para esses países todos é os Estados Unidos. Resultado, demanda global infinita pela moeda americana. Os Estados Unidos conseguiram financiar déficit atrás de déficit, porque o mundo inteiro é obrigado a segurar dólar na reserva. Todos os países precisam ter um cofrinho com dólar. Cofrão, né? Com dólar. Dólar pra caramba. Porque sabem que tudo no mundo se precisa de dólar. Hoje a dívida americana está em cerca de 39 trilhões de dólares, né? Segundo dados aí do Tesouro Americano. Qualquer outro país com esse nível de endividamento já tinha quebrado. Não tinha como sustentar, faliu. Os Estados Unidos seguram por quê? Porque a demanda pelo dólar nunca para. Essa é a mágica do petrodólar. Esse é o pilar escondido que sustenta o poder americano. Porque enquanto o petróleo for vendido em dólares, que é o que sustenta o petróleo, os países todos que precisam de petróleo vão precisar de dólar, vão precisar de reserva em dólar. Para precisar de dólar, eles precisam vender coisa para os Estados Unidos, exportar coisa dos Estados Unidos para entrar dólar, entende? Ou seja, os Estados Unidos, eu queria pagar tanto, ou você me faz barato, ou eu não comprar de você. Então, o que eles fazem? Pô, preciso vender para os Estados Unidos. Ou eles precisam comprar o próprio dólar. Agora, preste atenção no padrão que vem a seguir, porque agora a história fica assustadora. Ano 2000, Saddam Hussein anuncia que o Iraque vai começar a vender petróleo em ouro, dentro do programa Oil for Food da ONU. 3 anos depois, em 2003, os Estados Unidos invadem o Iraque.
derrubam Saddam e logo em seguida as vendas de petróleo iraquiano voltam a ser feitas em dólar. Coincidência? Presta atenção no que eu tô falando. Ó, se você acha que é coincidência, a gente precisa conversar com calma. Vamos lá. Ano 2010, Muammar Gaddafi, na Líbia, ok? Ele começa a articular um dinar de ouro pan-africano para substituir o dólar nas transações de petróleo do continente africano. Em 2011, intervenção militar da OTAN, liderada pelos Estados Unidos, Gaddafi é morto. Projeto do dinar de ouro enterrado junto com ele. Não tem dinar de ouro nenhum, vai continuar sendo em dólar. Venezuela, Chávez e depois Maduro começaram a comercializar petróleo em yuan e em euro. Sanções americanas pesadas. Em janeiro de 2026, a administração Trump capturou Maduro. Mais um que saiu do jogo. Eles estão mandando drogas para o nosso país. Olha isso. Você viu o padrão? Só um padrão, ok? Parece conspiração, mas é um padrão, ok? Iraque, Líbia, Venezuela. Agora entra o Irã. O Irã faz isso há anos. Segundo reportagem da Fortune, ok? 90% do petróleo exportado pelo Irã vai hoje para a China. E olha o detalhe, né? Que é o mais importante. Esse petróleo é vendido em yuan, não é em dólar, ok? Não é em dólar, é na moeda da China. Isso começou a escalar depois que os Estados Unidos reimpuseram sanções pesadas em 2018 e 2019. Desde então, o Irã virou o maior experimento prático de comercialização de petróleo fora do dólar. E o pior cenário possível para os americanos aconteceu. O Irã não quebrou. Continuou exportando, continuou faturando, continuou existindo. O que prova, na prática, para todo mundo, né? Que dá para viver sem dólar, ok? Olha isso. Isso abre um precedente, não abre? Aí teve um evento que pouca gente acompanhou, mas que mudou o jogo todo. Aí, há cerca de 2 anos, mais ou menos, a Arábia Saudita silenciosamente deixou de renovar o acordo do petrodólar com os Estados Unidos. E aí, segundo a reportagem da Fortune, publicada esse mês, olha isso, esse foi o estopim para tudo que está acontecendo agora. A pedra fundamental do sistema começou a rachar. Porque quando o maior exportador de petróleo do mundo deixa de se comprometer exclusivamente com o dólar, o jogo muda completamente. O maior exportador de petróleo passa de deixar vender com dólar e dá um aviso para o mundo inteiro. Ó, nós estamos vivendo sem dólar. Será que vocês não conseguiram também? Percebe? Agora somos os ingredientes, galera. Irã vendendo yuan. A Arábia Saudita afrouxando o compromisso com o dólar. Começando a pensar, tá funcionando sem dólar. Acho que nós podemos continuar a vender sem dólar. Rússia fazendo swap cambial de 150 bilhões de yuan com a China desde a anexação da Crimeia em 2014. China construindo a bolsa de energia em Xangai em 2018 para dar infraestrutura oficial ao petro-yuan. E galera, tudo isso junto ameaça diretamente um pilar que sustenta a economia americana. E não dá para entender a guerra atual sem enxergar esse contexto. Por isso que a guerra contra o Irã não é uma briga periférica, entende? É existencial para os Estados Unidos, cara, existencial. Na visão do governo americano, se o Irã continuar viável exportando em yuan, se eles continuarem sobrevivendo financeiramente exportando em yuan, né, para a China, outros países vão seguir o exemplo. Para que nós ter que comprar petróleo em dólar se está funcionando em yuan, percebe? Não tem como os Estados Unidos tolerarem isso, não tem como. Entra 2026, Irã começa o ano com os maiores protestos populares desde a Revolução de 1979. Sabe aquela galera saindo na rua lá, protestando pra caramba? É porque, porra, é uma ditadura aquele governo, uma bosta aquele governo, né? Milhares de civis mortos na repressão, né? Inclusive são registros internacionais. Não é o que eu tô falando, tá acontecendo lá, né? Os caras realmente matam o povo lá, é absurdo. Aí o Trump responde com a maior mobilização militar americana naquela região desde a invasão do Iraque em 2003. Em 28 de fevereiro, ataque aéreo americano e israelense mata o Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã desde 1989. O filho dele, Mojtaba Khamenei, assume o cargo. Os Estados Unidos implantam um bloqueio naval total nos portos iranianos. E aí entra o movimento mais importante de todos, o Estreito de Hormuz. Vocês estão ouvindo falar nisso. Esse estreito, cara, é o gargalo energético do planeta. Cara, é por onde passa praticamente todo o petróleo do planeta. Segundo a Al Jazeera, antes da guerra, 20% de todo o petróleo e gás natural do mundo passava por ali. É muita coisa, cara. Aí o Irã fechou o estreito em retaliação ao bloqueio americano. Tipo, eles estão ali, cara, controlando tudo. Daqui não vai passar mais ninguém. Os Estados Unidos impuseram o bloqueio naval completo. O preço da gasolina nos Estados Unidos saltou de 3 para mais de 4 dólares por galão. Isso aumenta de mais ou menos 34% em poucas semanas, né? Num país onde combustível é item político sensível. Porque vocês sabem, cara, aumentou combustível, aumenta tudo. É o pilar da economia. Tudo precisa de transporte. Por isso que aumenta aí, cara, teu docinho na padaria, teu pãozinho, tua cervejinha, aumenta tudo. Porque tudo precisa chegar nos locais com diesel, com gasolina, que precisa de petróleo, entende? Então é isso que tem a ver com você, entende? Quando o preço internacional do barril sobe de forma abrupta, a Petrobras não consegue segurar paridade de preços para sempre, não consegue acompanhar. Combustível sobe, frete sobe, alimento sobe, inflação sobe. Segundo dados históricos do IBGE, em ciclos anteriores de choque no petróleo, cada 10% de alta no barril internacional empurra a inflação brasileira entre 0,3% a 0,5% no curto prazo. É pouquinho, Pedro, parece, cara.
Mas, tipo, acumula 3 ondas dessas num ano e você tem mais de 1,5% corroendo o teu poder de compra. É muito. Isso num país onde o salário mínimo cresce na casa disso aí. Resumo, você perde poder de compra mesmo sem tirar dinheiro do banco. A inflação tira por você. Ah, Peter, mas o salário mínimo está crescendo. Crescendo basicamente só o que o petróleo está tirando de você. Então você não está crescendo nada, cara. Você continua pobre. É isso. E eu acho que esse é o momento mais importante para você que está assistindo esse vídeo agora. Se o dólar está em guerra, proteger teu dinheiro em dólar deixa de ser escolha de investidor arrojado. Vira obrigação básica, entende? Só que o brasileiro padrão médio não tem conta nos Estados Unidos, não tem remessa fácil, paga IOF pesado para mandar dinheiro para fora, ainda depende de câmbio comercial abusivo. É aquele que bota o dólar lá em cima, entende? O custo de acessar dólar para pessoa física brasileira via banco tradicional é absurdo. É absurdo, você não tem... Então, tipo, esquece dólar para o brasileiro médio. E aqui vai um lado que muita gente não conhece ainda. Dá para ter dólar digital lastreado 1 para 1 com dólar americano sem sair do teu celular. Esse é o USDC, que é stablecoin oficial emitido pela Circle. É uma fintech regulada nos Estados Unidos. Cada USDC é lastreado por caixa e título de curto prazo do Tesouro Americano com auditoria mensal publicada. Então, assim, na prática, você está segurando o dólar. Só que em formato digital, com liquidez instantânea, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem depender de horário bancário, sem burocracia de remessa internacional. E o melhor, ó, na Coinbase, que eu realmente uso, eu indico porque eu uso, cara, tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, tá funcionando agora. É realmente, parte da minha carteira tá aqui. Coinbase, cara, é uma das maiores, mais reguladas corretoras de cripto do mundo, então não tem como não se sentir seguro, sabe? Listado, inclusive, na Bolsa de Nova York. Com a Coinbase, você pode manter o USDC na conta e, olha, receber rendimento passivo em cima desse saldo. Você tá entendendo? Tô falando de até 7% ao ano em cima do teu dólar digital. Não é deixar o dólar parado lá, porque só o dólar parado já tá te rendendo, porque tá lastreado em dólar, entende? O dólar já rende, mas você vai estar ganhando 7% ao ano. Isso é algo que nenhuma plataforma tradicional brasileira oferece. Poupança paga menos que a inflação. CDB de Banco Médio paga em real, né? Que é uma moeda que desvaloriza sistematicamente frente ao dólar. Tesouro Direto rende em real, mesmo problema estrutural. Então, assim, ter o USDC na Coinbase é uma das poucas formas simples de um brasileiro ter dólar digital rendendo passivamente a uma taxa atrativa, cara, 7% em dólar. Na boa. Se a gente tá falando de guerra de moeda, você precisa estar posicionado na moeda que os Estados Unidos vão defender até o fim, custe o que custar. E essa moeda é o dólar. Deixei o link da Coinbase aqui embaixo ou no QR Code da tela, ok? Abre a conta, deposita, pode depositar uma pequena quantia, converte um USDC e começa a receber recompensa passiva em cima do teu saldo em dólar. Ó, quem entende esse movimento cedo, sai na frente. Mas vamos lá, continua o raciocínio. A outra proteção histórica em tempo de guerra monetária é o ouro. Segundo o World Gold Council, bancos centrais compraram mais de 1.000 toneladas de ouro em 2024 e mantiveram o maior ritmo consecutivo de compras da história moderna. Mas quem mais está comprando, Peter? China, Rússia, Turquia, Índia. Exatamente os mesmos países que querem um sistema monetário multipolar, fora do dólar, querem parar de depender do dólar. Não é coincidência. Eles estão se preparando para a transição, vai acontecer. Outra chave de ativo que costuma se valorizar em cenários assim é o Bitcoin. Olha, não estou te dando recomendação de investimento, é só observação histórica, né? Porque acontece. Em qualquer choque geopolítico grande dos últimos 10 anos, Bitcoin teve comportamento acima da média dos mercados tradicionais. Mas presta atenção, lógico, né? Bitcoin tem volatilidade altíssima, ok? Tá às vezes lá em cima, às vezes lá embaixo, mas no longo prazo tá sempre subindo. Então eu acho que Bitcoin não serve como reserva de liquidez imediata. Serve como alocação de risco, sabe? Para uma fatia pequena do patrimônio ali, de horizonte médio a longo prazo. Quem entende isso, usa a favor. Quem trata Bitcoin como poupança, sofre pra caramba. Mas, Petri, e se a guerra acabar amanhã? Ótima pergunta, jovem mancebo. Mesmo que a guerra acabe amanhã com cessar-fogo definitivo, o petrodólar não volta a ser o que era antes. É como se abrir, cara, uma ferida, tratar, mas a cicatriz vai ficar, né? Tá lá a cicatriz. A Arábia já deu o recado estratégico. A China já tem infraestrutura pronta para escalar o petro-yuan. O Irã ou qualquer estado sucessor dele vai continuar negociando em yuan com a China. A Rússia também. O mundo tá caminhando para uma multipolaridade monetária, tipo o que aconteceu no pós-Segunda Guerra, mas em sentido inverso. O dólar não vai desaparecer, mas vai dividir espaço. E quem não está diversificado vai ficar 100% exposto à moeda mais vulnerável do período. Galera, na minha visão, o movimento mais inteligente para qualquer pessoa assistindo esse vídeo é o seguinte. Primeiro, não apostar tudo numa moeda só, né? E real é a moeda mais frágil da equação. Você sabe disso, o real tá fraquíssimo. Segundo, ter exposição em dólar de forma simples, tipo o SDC, rendendo passivamente na Coinbase, é ótimo. Terceiro, ter uma fração em ouro ou ativos atrelados ao ouro, mesmo que seja via ETF na Bolsa Brasileira, ok? Até na Coinbase também, você tem a Pax Gold, por exemplo, que também é lastreado no ouro. Quarto, ter uma fração pequena em Bitcoin, para capturar a simetria aí, se o cenário escalar para a transição monetária mais profunda. Também você pode investir na Coinbase, em Bitcoin. Quinto, manter renda ativa crescendo, porque em cenário de inflação global e guerra de moeda, seu maior ativo é a capacidade de gerar renda nova em moeda forte. Tem risco? Tem.
O SDC depende da Circle manter reservas íntegras e transparentes. Bitcoin oscila violentamente, pode cair, sei lá, 50% em poucas semanas. Pode subir também. Tô sendo completamente transparente com vocês, ok? Você pode ver que outros gurus não vão falar isso pra você. Ouro tem custo de custódia, tem spread de compra e venda. Nada é 100% seguro. Mas 100% do patrimônio em real, dentro do Brasil, em cenário de guerra monetária global, é exatamente o oposto do seguro. Isso você tem que entender. É a posição mais vulnerável que existe. E a maioria dos brasileiros está exatamente aí, sem perceber. A guerra entre Estados Unidos e Irã não é sobre bombas nucleares, não é uma guerra nuclear. Nunca foi sobre nuclear, né? É sobre quem vai sustentar a moeda global, moeda hegemônica da próxima década. Se os Estados Unidos conseguirem esmagar o Irã e restaurar a disciplina do padrão petrodólar, o dólar ganha mais uma sobrevida de 10 ou 20 anos de domínio absoluto. Mas agora, se eles não conseguirem e o Irã virar um símbolo de que é possível escapar do dólar, galera, a gente está entrando num período de transição monetária mais profundo do que tudo que aconteceu desde 1971. Para você, ok? Entender isso não é aula de geopolítica acadêmica, né? É sobrevivência financeira, eu acho que é isso. Para você que quer ter o dinheiro seguro, entende? Porque moeda forte protege patrimônio a longo prazo. Moeda fraca destrói patrimônio aos pouquinhos, sem você perceber. Se você mora no Brasil e não tem absolutamente nenhuma exposição em dólar, você tá do lado mais vulnerável da mesa. E cara, posso falar para vocês, galera, que ignorância no jogo monetário global não é perdoada. Você pode se dar muito mal. Cara, é tipo executada, é fulminada, sabe? Um shot na cabeça através da inflação, do câmbio e da perda do poder de compra, que você sabe o que acontece. Enquanto o jornalista aí discutindo quem atirou primeiro, quem tem razão moral, o investidor informado já está posicionado em dólar, em ouro, em Bitcoin, em ativos geradores de renda. Deixa nos comentários uma coisa importante aqui, ok? Você já tem alguma exposição em dólar hoje? Se sim, como é que você faz? Se não, o que tá te impedindo? Eu quero entender o estado real de vocês que me assistem aqui para trazer conteúdos ainda mais afiados sobre isso aqui. Se esse vídeo te fez chegar um pouquinho do que a TV aberta não tá mostrando, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Tem vídeo novo toda semana sobre os movimentos que estão redesenhando o mapa financeiro do mundo em 2026. E se você quiser se aprofundar ainda mais, ó, tem vídeo aqui do lado sobre a corrida global pelo ouro entre China e Estados Unidos, né? Que conversa diretamente com o que a gente falou hoje. Obrigado de coração, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Fui!